Olá pessoal, essa é a nossa aula de número 10 da disciplina de Fisiologia Celular. Bom, na aula passada então a gente terminou o retículo endoplasmático, falamos sobre o complexo de Golgi e hoje a gente vai falar sobre as vias intracelulares de degradação. E aí para entender isso a gente tem que falar um pouquinho sobre lisossomo. Então, após ocorrer a endocitose, tá, seja de macromoléculas, seja de outras células, seja de fluidos, então, depois que houve a endocitose e esse material, então, foi para dentro da célula, né, fez internalização para dentro dessa célula, cada um vai ter, então, uma destinação adequada e um dos principais pontos é a degradação via lisossomos, tá certo? Então, os lisossomos, eles são organelas aí que podem ter dimensões variadas, morfologia variada também, tá? Eles vão estar presentes em todas as células animais, somente em hemácias. Na verdade, o assunto hemácias é bem complicado. Tem livro que denomina como célula, tem livro que não denomina, afinal de contas não tem núcleo, não tem organelas. Né? Trata ele apenas como um veículo mesmo de transporte de gases ali. Mas de qualquer forma, então, vão estar em todas as células animais, esses lisossomos, né, com exceção das hemácias aí. E aí cada lisossomo, ele vai ser composto por uma membrana biológica comum, membrana plasmática, tá? E aí com fosfolipídios, com glicolipídios, com colesterol, né? E também com proteínas, tá? Proteínas de membrana, tá certo? Dentro desse vacúolo, né, dessa vesícula, né, que é o lisossomo, nada mais é do que uma vesículazinha mesmo. Então, esse lisossomo envolvido por essa membrana aí, dentro dele vão estar presentes algumas enzimas, que a gente chama de hidrolases ácidas. Então, são enzimas que têm uma atividade com pH ácido, tá? Bem importante esse pH aí, né, bem ácido, e aí então eles vão ter esse papel de degradação, né, de moléculas de maneira geral. Tá certo? Essas membranas biológicas aí presentes nos lisossomos, a membrana, né, presente no lisossomo, vão ter algumas proteínas estruturais, tá? Como LAMP1, LAMP2, aí nesse esquema a gente consegue ver, vocês conseguem ver. LAMP1, LIMP1, LAMP2, LIMP2, tá? Esses nomes aí, certo? Que são todas proteínas de membrana associada aos lisossomos, ok? LGP também, não foi colocado aí, mas também são, certo? Uma coisa que a gente consegue observar é que essas proteínas, aí se a gente observa cada uma delas, por exemplo, o LAMP1 ali, em cima, em vermelhinho, a gente consegue ver uns Yzinhos, né? Tipo uns Yzinhos. Isso daí, então, seria a parte, o que a gente chama de glicosiladas, tá? Então, essas proteínas são altamente glicosiladas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas possuem, aliadas a ela, oligosacarídeos, certo? E aí, então, vão ter esse formatinho aí, nesse esquema a gente consegue observar nesse formatinho aí, ok? Um outro ponto, algumas dessas proteínas, elas podem atuar como transportadoras, certo? Aí vai transportar quem? Monossacarídeos, oligosacarídeos, aminoácidos, tá? Oligopeptídeos, nucleotídeos, tá? Então, são transportadoras de vários tipos aí de moléculas, tá certo? Um dos exemplos aí que a gente dá como uma proteína transportadora presente em lisossomo é a cistonosina, que aqui a gente consegue observar em azul, tá? Cistinosina, desculpa, gente. Então, ela ali no esqueminha a gente consegue observar ela em azulzinho ali, tá? Ela é um exemplo de proteína transportadora, certo? Algumas pessoas desenvolvem aí por um problema por uma mutação ali genética mesmo, existe um problema na codificação dessa proteína. E aí o que acontece é que a pessoa é afetada aí, principalmente no funcionamento dos rins, tá? Em outros órgãos aí, tá? Então são proteínas bem importantes, tá? Existem outros exemplos de proteína, tá? Cialina ali, por exemplo, a gente observa, tá? Que também causa uma doença
quando ela não, não possui, né, se a pessoa possui também uma mutação gênica ali, que codifique de maneira errônea ou com algum defeito essa cialina, também pode causar uma doença, que a gente chama de doenças lisossômicas, tá? Assim como existem doenças mitocondriais, que são bem comuns aí, né, de se encontrar bibliografias falando, existem também doenças lisossômicas, tá? Um outro ponto aí que é possível observar nesse nosso esqueminha aí é aquele complexo ATPase, tá vendo? Então a gente tem nos lisossomos um complexo ATPase, tá? Que ele é um complexo multienzimático, tá? Então vão ter ali eles enumeram 13 cadeias polipeptídicas que vão ter uma atividade de quebra de ATP, tá? Ela funciona como uma bomba de prótons e a gente consegue observar pelo esqueminha que após haver então a quebra por esse complexo aí de quebra de ATP, o ATP se transforma em ADP e aí tem um fosfato inorgânico liberado e existe a possibilidade de entrada então de H+ dentro dos lisossomos. Por que isso é importante, né? Por que é tão importante esse H+ ali dentro? Para manter então ácido essa atividade, né, para atividade ácida ali, enzimática do próprio lisossomo, de degradação. Então esse hidrogênio vai ter grande importância ali, certo? Daquelas 13 cadeias polipeptídicas que se fala que existe nesse complexo, 8 dessas cadeias vão formar uma unidade funcional ali, que é quem vai fazer a quebra, né? E as outras 5 subunidades vão estar na parte interna, que é onde a gente vê mais próximo ali a setinha já aderida mesmo, né? A membrana, tá certo? E aí essas outras 5 subunidades, elas vão funcionar como um canal desses prótons H+, tá? Então quando houver a quebra, né, desse ATP, os H+ conseguem entrar e ir para dentro da organela, tá certo? Do lisossomo. E aí, quando a gente observa isso, a gente vê que é exatamente o contrário do que ocorre em mitocôndria, né? Então, aqui vai ser dessa maneira aí que vai ocorrer. Os lisossomos, eles vão ter muitos tipos de enzimas, tá? Que aí elas vão ter uma capacidade de gestão, de degradação imensa, tá? Elas conseguem digerir ali proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, oligosacarídeos, tá? Então tem uma atividade de degradação bem interessante, bem importante. Um ponto extra a se comentar aí sobre essa atividade de degradação, né, devido a essas enzimas presentes ali dentro desse lisossomo, é que ele é bem variável, tá? Então, dependendo do tipo celular, dependendo da especialização de cada uma das células, dependendo do indivíduo que eu estou observando, do tipo de organismo, da espécie que ele se encontra, eu vou ter uma variação muito grande de enzimas hidrolíticas presentes ali dentro desse lisossomo, tá? Não necessariamente todas as minhas células do meu organismo vão ser idênticas, não necessariamente todos os lisossomos do meu organismo serão idênticos a outros seres humanos, nem a outros seres parecidos, né, evolutivamente próximos a nós, ok? Então existe uma variação muito grande, isso vai depender muito de respostas ao meio em que esse organismo está inserido, tá? Então não só depende, como tudo, não só depende de uma resposta genética, depende também de uma interação, de um tipo de alimentação, de um tipo de ambiente, né, que o organismo vai viver, a quantidade de toxinas, né, a que esse organismo está exposto, então vai variar muito, tá certo? Um outro ponto é que a gente consegue observar que essas enzimas aí, elas, por possuírem uma grande importância de degradação, esse conteúdo do lisossomo, digamos assim, que é de fato perigoso,
digamos assim, tá? Então, por isso, a membrana, a estruturação desse lisossomo, é importante que ele seja muito bem, muito bem estruturado, tá? Essa membrana, afinal de contas, ali dentro, imagina se não tivessem, essas enzimas não estivessem envoltas nessa organela, né? Existem, inclusive, algumas doenças aí relacionadas a essa ruptura de lisossomos facilitada, tá? Algumas pessoas possuem um tipo de ruptura mais facilitada devido aí a algumas interações do meio também, ou devido a algumas síndromes e doenças, ok? Então aí, com essa ruptura facilitada, a, a sobrevivência da pessoa é bem mais complicado, tá certo? Inclusive, existe um alto teor ali de oligosacarídeos que está ligado ali na membrana, que é justamente quem faz uma proteção extra dessas enzimas hidrolíticas. Tá? Então, esses Yzinhos, eles têm um ponto a mais aí para dificultar um pouquinho mais essa ruptura. Tá? Uma vez que a quebra, a ruptura desse lisossomo, ele pode degradar toda aquela célula, né? Destruir toda aquela célula muito rapidamente. Então, a gente observa o citosol celular ali, né, na célula, o citosol, a gente tem um pH neutro, né, e ali nas enzimas lisossômicas, elas precisam de pH ácido, né, para conseguir degradar, né. Então, essa ruptura, essa eventual ruptura aí, seria muito complicada, ok? Aqui nesse esquema, então, a gente consegue observar tanto uma fagocitose, né, que a gente chama de via fagocítica, quanto uma autofágica, uma via autofágica. E aí a gente está falando de autólise, certo? De autofagia, tá? Quando a gente observa aí a fagocitose, a gente observa que o fagossomo, ele é formado, né? E aí ele ali já dentro do citoplasma, ele se funde com o lisossomo e aí forma o que a gente chama de fagolisossomo, certo? Aí aqueles complexos de ATPase que a gente falou, né, que vão estar ali na membrana do lisossomo, eles vão quebrar o ATP e vão bombear prótons para o interior do fagolisossomo. Aí vai alcançar lá um pH ótimo, tá? Alcançou, ativa as enzimas lisossômicas e aí degrada o material que foi fagocitado. Um outro ponto, quando a gente vê no esquema ali, seria da autofagia, tá? Então seriam quando os componentes celulares ali, seja por senilidade, seja por defeito, eles, né, são então envolvidos, e aí o que a gente observa é um envolvimento com uma dupla membrana, tá, que vai se encurvando ali, né, englobando até formar uma vesículazinha, que a gente chama de autofagossomo, tá? E aí quando esse autofagossomo ele se junta ao lisossomo, a membrana externa dele, né, vai se tornar parte da membrana do autolisossomo, tá certo? E aí a vesícula vai ser liberada ali no autolisossomo e também o pH vai subindo, vai ocorrer a digestão do material autofagocitado, tá? Praticamente a mesma coisa, muda um pouquinho as coisas. Um ponto extra aí a se comentar, que a gente já falou outras vezes, mas pode ter ficado aí meio no ar, é que os lisossomos, eles não só vão realizar uma digestão de conteúdo intracelular, tá? Um ponto aí que às vezes fica mal entendido. Na verdade, o que ocorre? A degradação, a digestão dos diferentes componentes, né? Seja por fagocitose, por endocitose de maneira geral, seja por autofagia, né? De qualquer forma, o lisossomo ele vai realizar uma digestão intracelular. Mas esse conteúdo lisossomático, ele também pode ser exocitado, tá? E aí, quando ocorre exocitose, a gente chama de secreção, né? Nesse caso aí. E aí, quando ocorre essa secreção,
o intuito, a função principal disso tudo vai ser a digestão de componentes no meio extracelular, tá? Então isso também pode ocorrer. Tá? Esse é um ponto aí que eu acho que a gente já pontuou em outros assuntos, né, que fomos comentando, mas pode ter ficado no ar aí. Então, saliento para vocês que existe sim também a secreção das enzimas lisossômicas para a digestão de componente extracelular. Um ponto extra que eu acho importante salientar, acredito que vocês já tenham comentado, já tenham visto isso, em histologia, né, que a gente consegue observar bastante lâmina com esse ponto aí aparente. Então, o que acontece? Algumas vezes acontece do fago lisossomo, nos fagos lisossomos, alguns restos de materiais resistem a esse processo digestivo, né? E aí pode ser que se forme o que a gente chama de corpos residuais. Então ali dentro desses corpos residuais vai estar acumulado um pouquinho do material que resistiu a esse processo digestivo. Aí com o tempo, né, com o decorrer do tempo, em células, né, em células de vida longa, isso a gente está falando, tá? Em células de vida curta, fica ali um tempo e depois morre, a gente nunca consegue ver de fato, muito difícil observar e também determinar isso, né? Mas quando a gente observa células de vida longa, como exemplo, neurônios, por exemplo, células de músculo cardíaco e tal, como elas não se dividem, né? Esses corpos residuais, eles ficam para sempre ali, né? Então a gente observa que pessoas que já estão bem idosas, bem velhinhas, a gente observa um acúmulo muito grande de corpos residuais em tecidos de músculo cardíaco, de neurônios, tá? Eles vão se agregando, esses corpos residuais vão se juntando, vão formando umas vesículas bem grandes, assim, que dá para ver muito bem em microscópio de luz. Tá? E ali dentro fica um marronzado ali, né? Que a gente chama de grânulos de lipofuscina, tá? Então, conforme a pessoa vai ganhando idade, vai ficando mais idosa, ela vai aumentando o número, né, desses grânulos de lipofuscina. E aí, o que pode acontecer? Não quer dizer que ele nunca mais vai ser degradado. Ele pode sim ser degradado, tá? Mas na maioria das vezes, ele vem em consequência justamente porque essa maquinaria celular nuclear ela vai ficando mais velhinha, né? A célula vai tendo uma dificuldade, né, digamos assim, manejar esse lisossomo, tá? Então aí essa senilidade genética, digamos assim, vai trazendo um acúmulo maior desses corpos residuais, né? E aí desse material, porque o corpo residual vai se juntando e vai ficando enorme. E aí isso daí pode ser por mutação, né? Por defeito genético ali no lisossomo. E aí a enzima pode não se expressar mais adequadamente, tá? Então uma coisa que a gente consegue observar aí nesses artigos novos sobre doenças degenerativas associadas à terceira idade é justamente nesse ponto aí, né? Que se observa que esse acúmulo de corpos residuais vai trazendo algumas deficiências, tá? Principalmente ali quando a gente fala de tecido nervoso, certo? Mas esse é um ponto extra aí que só para quem tem interesse nesse assunto. Aqui então nesse esquema fica um pouquinho mais tranquilo, né, de observar. Ali abaixo no esqueminha a gente tem o núcleo, né, ligado a ele o retículo endoplasmático rugoso e ali as mitocôndrias, certo? Se a gente observa o complexo de Golgi bem ao meio aí, a gente consegue ver dois tipos de funções aí dos lisossomos. Então a gente tanto vê o complexo de Golgi fazendo a formação do lado esquerdo de um lisossomo que vai se juntar ao conteúdo que está sofrendo fagocitose, né? E aí então eles dois juntos, lisossomo e fagossomo, vão realizar a digestão, né?
Aí a gente vê ao centro ali a saída de nutrientes e a formação do corpo residual, que aí em células mais velhinhas, né, que tem vida longa aí, a gente vai conseguir observar a formação de um grânulo de pigmento, né, ou então a plasmocitose, caso esse corpo residual já seja eliminado ou secretado. No caso aí do outro lado, no lado direito, a gente consegue ver uma mitocôndria, que pelo visto já estava então já não realizando mais sua função corretamente, ou já estava velhinha. Então ela vai fazer um encontro com o vacúolo autofágico, né, que é um lisossomo também. Vai haver também a digestão e a formação de um corpo residual, que pode sofrer plasmocitose ou então formar um grânulo de pigmento, tá? Aqui é bem simplificado para vocês verem aí, de maneira bem simples, como que vai funcionar os dois tipos de interação do lisossomo com função heterofágica ou autofágica, tá? Então, isso daí vai ser importante tanto para reciclagem, por exemplo, então degradação de células, de componentes celulares que estão disfuncionais, né, ou estão desnecessários. Então serve para reciclagem, afinal de contas, aquela mitocôndria que já não estava gerando mais tanta energia, agora sendo digerida, ela dá espaço a uma nova e aquela energia também em compensação, né, da mitocôndria é utilizada, afinal de contas é degradada, né? Então se utiliza ela. Isso também é importante para a sobrevivência celular. Então, durante períodos de fome, né, o organismo ele consegue fazer degradação de componentes celulares, por exemplo, né, e aí a gente já está falando de um estágio bem mais avançado, tá? De inanição completa mesmo, certo? Ou também de algum problema funcional, né, metabólico que a pessoa possa ter, que possa então degradar componentes celulares. Temos também a fase da a possível transformação celular, né, como por exemplo, vocês já devem ter visto em histologia, a formação de eritoblastos em eritrócitos, né. Então, o núcleo, as estruturas desses eritoblastos vão sofrer autofagia para então realizar a transformação completa em eritrócitos, né. Então ele perde todos os componentes celulares dele, todas as estruturas, perde o núcleo, para ele deixa de ser então uma célula de fato, né? E aí ele desempenha seu papel de transporte de gases. Bom, um outro ponto aí que eu achei interessante a gente comentar é a questão da apoptose e da necrose, né? Existe uma diferença bem grande. A necrose, ela é um mecanismo que o organismo não está esperando por aquela morte celular, né? A necrose é a morte celular, mas não esperada, enquanto a apoptose é uma morte celular programada, né? É um suicídio celular programado, já esperado, né? Então ele é diferente, são diferentes situações. Na apoptose, a gente vê o que acontecendo em células envelhecidas, defeituosas ou que simplesmente precisam morrer, tá? A gente já vai falar, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de células que vão precisar morrer daqui a pouquinho. Primeiro a gente fala aí sobre como que vai ocorrer, como a gente vê ali no esqueminha, a gente consegue observar de maneira simplificada que cada um dos componentes celulares, eles estão sendo empacotados antes de sofrer a digestão. Por quê? Para que isso ocorra de maneira organizada, tá? A apoptose ela é feita de maneira organizada. Então, o organismo vai empacotando a célula, né, vai empacotando cada um dos componentes celulares, e então o lisossomo vem e vai fazendo a digestão, tá? Não pode haver uma ruptura de membrana. Existem, eu comentei com vocês antes, que existem aí problemas associados a isso. Tem uma doença chamada silicose, que ela é justamente isso. Então, a pessoa, ela sofre interação do meio, né, com regiões, com trabalhos em que ela enfrenta fumaça o dia todo, né, fumaça de carvão mesmo, e aí podem ser outros casos, tá, silicose, mas é muito comum em pessoas que trabalham, né, na extração ali de carvão, na coleta de carvão, tá, então ela está em contato sempre com aquela fumaça e aquilo vai então causando um problema
maior, tá? Respiratório. E aí essa doença, então, vem por atuar ali na ruptura da membrana lisossômica, né? Que a gente falou que é tão importante ser bem estruturadinha. Essa pessoa com doença silicose não tem essa membrana de maneira adequada ali, ela começa a perder algumas funções, aí, assunto meio extenso, mas de maneira geral o que ocorre é que essa membrana própria do lisossomo acaba por se romper, então ela perde muitas células, tá certo? Porque digere tudo que há na célula ali de maneira desordenada, tá? O correto é que a apoptose ocorra de maneira coordenada, né? Devagarzinho, em pacotinhos, cada um dos componentes celulares. Um outro caso de apoptose possível aí é com DNA, são células com DNA danificado. Tá? Então a gente vai ver daqui a pouco o proteossomo. O proteossomo tem justamente essa função, né, de observar as proteínas que estão sendo sintetizadas de maneira errônea. Mas ele não consegue observar se o núcleo está danificado ou não, certo? Então quem vai fazer isso é o sistema como um todo, vai haver uma sinalização celular, né, de que aquela célula está com algum problema, com DNA danificado, e o organismo tenta então fazer uma reparação. Se essa reparação não é realizada de maneira correta, não é possível repará-la de fato, o que vai ocorrer? Apoptose, tá? Então a célula necessita morrer, ela está defeituosa, precisa morrer. Por quê? Porque se falha, né, em sofrer apoptose, nesse momento aí, a célula DNA está danificado, tentou fazer reparação, não deu certo, tentou sofrer apoptose, não deu certo, né, falhou a apoptose, isso pode vir a causar câncer, por exemplo, cânceres malignos e benignos, tá? Mas pode vir a causar, a iniciar ali a produção de células cancerosas, tá? Esse é um dos exemplos, tá, gente, de maneiras de formação de células cancerosas. Algumas células, então, que elas evitam sinais internos, né, sinalização celular interna, justamente para tentar se esconder do sistema reparador, digamos assim, mas o sistema imune acaba por detectá-las, né? Então o sistema imune percebe que tem algo de errado e ele tenta ativar então a apoptose por uma via de sinalização externa àquela célula. Tá? Mas as células cancerosas que são bem-sucedidas, né, que são as células que de fato se transformam em tumores, digamos assim, elas conseguem evitar tanto sinais internos, celularmente, quanto sinais externos. Né? Então ninguém percebe ali que ela está se dividindo descontroladamente, que ela está danificada, né, no primeiro momento, e nem que depois ela consegue se dividir descontroladamente. E aí ela vai acumulando mutações e, enfim, e aí isso é assunto para uma aula mais extensa nossa, certo? Só um exemplo aí para vocês verem como que funciona mais ou menos. Vamos ver um exemplinho a mais ali sobre células que precisam morrer, tá? Que não estão defeituosas, mas que precisam morrer. Então aqui para vocês verem aí como que vai funcionar aí a apoptose. Né? Então a apoptose é bem ordenada, como eu disse para vocês. O que vai ocorrer no primeiro momento? Essa célula que está precisando realizar a apoptose, ela vai se encolher, então ela vai ficar menorzinha. Tá? Os conteúdos celulares, então, os componentes celulares, eles vão ficar todos bem próximos um do outro. Tá? E aí vão se formando bolhas na superfície, tá? A gente chama de protusões. Vão se formando ali bolinhas na superfície. Enquanto isso, o DNA está sendo todo recortado em pedacinhos, tá? Todo fragmentado. E as organelas, tá? De maneira geral, aí, por exemplo, retículo endoplasmático, tipo, né, liso, rugoso, complexo de Golgi, também, todo recortadinho, fragmentado. Tá? E aí a célula vai formar aqueles pacotinhos que a gente viu, né, organizar todos os pacotinhos, né, com a própria membrana, né, celular. E aí esses pacotes vão começar a liberar sinais. Esse sinal aí, ele é feito por uma molécula, fosfatidilcerina, tá? Que ela fica em toda a superfície, tá? O que acontece? A fosfatidilcerina, ela sempre existiu na célula, ela existe em todas as células. Só que ela é um componente fosfolipídico que ele fica do lado de dentro da membrana celular.
tá? Do lado do citosol. Tá? Existe uma enzima que é denominada translocase aminofosfolipídio, ATP, que quando uma célula ela vai estar passando por apoptose, essa fosfatidilcerina, que estava só ali no citosol, ela é invertida e exposta para a superfície celular, tá? Então, a partir do momento em que há essa inversão, através dessa enzima aí, foi sinalizada, a célula entende que ela precisa digerir aqueles conteúdos que estão empacotados, né, vesiculados e fragmentados. E aí, então, o lisossomo começa a fazer a digestão de cada um dos pacotinhos, tá? Aqui, ó, coloquei para vocês um exemplo aí de um artigo que mostra uma imagem de uma pata de rato em desenvolvimento. Então, no primeiro desenho, a gente consegue ver o desenvolvimento dessa pata, né, do ratinho, com 12 dias e meio aí, né, em gestação aí, tá, pessoal? E aí, o que a gente percebe é que, ó, com 13 dias e meio, com desenvolvimento, vocês conseguem observar já a formação dos dedinhos, tá? Então, ali onde estão os asteriscos, a gente percebe que ali estão ocorrendo apoptoses, tá certo? Então, nesse caso aí, a apoptose não está sendo, não tá sendo realizada nem em uma célula defeituosa, né, nem uma célula ali que está liberando sinais ali de danificação, nada do tipo, muito pelo contrário, na verdade ela precisa morrer, né, é o terceiro caso lá nosso, então ela precisa morrer para que haja a formação perfeita dos dedinhos, tá? Pessoas que têm aí o dedo grudadinho ou que tem mais de um dedo, pode ser um dos casos, pode ser justamente nessa fase embrionária de apoptose. Então, se ocorreu uma apoptose errônea, tá, gente, pode ser por vários problemas, vários outros problemas. Esse é um deles. Se a pessoa teve um problema justamente nesse problema da gestação, nesse ponto da gestação, de apoptose dos membros aí, dos dedos, né, e aí esses dedos podem nascer ou juntinhos, grudadinhos, ou um dedo a mais, né, 2 dedos a mais, certo? Uma outra via de degradação importante aí é a realizada pelo proteossomo, tá? O proteossomo vai ser uma enzima que depende de ATPase ali para conseguir realizar, né, sua função, tá? E qual que é a função principal dela? Destruir proteínas danificadas ou proteínas com erro de síntese, tá? E aí ela faz isso como? Ela marca essas proteínas, né, que estão com defeitos, que foram sintetizadas, estão com defeito, ou que foram alteradas, tá? Então ela marca ali para degradação, utilizando uma proteína que a gente chama de ubiquitina, que ali no nosso esquema tá UB, e aí após essa marcação, ocorre a degradação através do proteossomo, tá? Que são é um complexo enzimático, né, que fica ali no nosso citosol, e também em conteúdo nuclear também, que possui essas proteínas de quebra de proteína, essas enzimas de quebra de proteína, tá? Por que é importante destruir essas proteínas assim que for observado que ela tá com um defeito ou que foi alterada? Porque elas são potencialmente perigosas, né? Então aí essa proteína ela vai tentar se dobrar e aí quando ela entra ali no retículo endoplasmático, ela não conseguindo, então, fazer esse dobramento normal, né? Então, a ubiquitina já é marcada, já faz a marcação, e aí ela, então, vai ser degradada pelo proteossoma. E aí a gente tem também os peroxissomos. Os peroxissomos, assim como os lisossomos, são organelas arredondadinhas em geral, tá? Membranosas, tá? Então elas têm essa recobertura e essa membrana biológica em volta delas. Que também se assemelha muito do lisossomo. E se assemelha muito com as outras membranas biológicas em geral, fosfolipídios, colesterol, tá? Glicolipídios. Bom, o que vai ter dentro desse peroxissomo? Enzimas,
também. A diferença é a função. Enquanto o lisossomo, a função principal dele é a digestão ali, seja por função heterofágica quanto autofágica, o peroxissomo vai ser responsável pela oxidação de substâncias orgânicas. Acredito que vocês já tenham visto isso em bioquímica, tá? O peroxissomo, ele vai ser o responsável principalmente pela oxidação de ácidos graxos, certo? Então, os ácidos graxos que adentram o conteúdo celular, eles não vão ser digeridos pelo lisossomo, eles primeiro vão ser oxidados. O que ocorre é que esses ácidos graxos que adentram essa célula necessitam realizar oxidação antes de mais nada. Tá? E aí eles então realizam essa transformação, né, por oxidação dessas substâncias orgânicas, e aí no final de tudo isso vai ocorrer a formação de produtos tóxicos, por exemplo, a água oxigenada, né, que é H2O2. A ideia principal, então, é que algumas enzimas presentes nesse peroxissomo, como a catalase e oxidase, elas vão fazer uma transformação desses componentes tóxicos em componentes não tóxicos. Lembra que a gente falou que na aula passada que o primeiro ponto da célula, né, e do organismo de maneira geral eu consigo combater isso, eliminar isso? Não consigo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar transformar aquilo que é tóxico em algo não tóxico, né? Eu vou metabolizar aquilo. Então, é justamente isso que o peroxissomo vai fazer. Ele vai transformar esse H2O2, né, água oxigenada aí, em H2 separado de O2, hidrogênio e oxigênio, tá certo? E aí vai conseguir fazer a destinação correta, e aí isso vai variar, certo? Então, eles são responsáveis pela desintoxicação do organismo, tá? Além disso, eles vão ser responsáveis por essa desintoxicação. Como que eles fazem essa desintoxicação? Primeira coisa, marcação com proteína PEC5, tá? Os produtos que são marcados por essa proteína PEC5, elas vão encontrar com os peroxissomos, elas se atraem, os peroxissomos observam então aquela marcação e aí sabem que necessita fazer uma desintoxicação. Um exemplo aí bem comum é o caso do etanol. 25% dos peroxissomos do fígado vão realizar a desintoxicação do organismo do etanol que está entrando. Tá? O restante vai ser feito por aquilo que a gente já falou, retículo endoplasmático liso. Né? E aí existem diversas formações aí. Vou falar para vocês daqui a pouco quais são os tipos. As enzimas peroxinas nos peroxissomos são produzidas pelos ribossomos livres, certo? E aí a gente vai ver um pouquinho delas aqui agora. Vou dar os exemplos para vocês. Aqui eu coloquei para vocês só um exemplo aqui, só a nível de curiosidade, tá, pessoal? Não precisa decorar nada disso, não. Até o momento aí, existem cerca de 35 peroxinas que foram identificadas, né? E aí dessas 35, 18 estão presentes em humanos. Então a gente tem peroxissomos aí, peroxinas, que são essas enzimas, responsáveis pelo controle de biogênese e divisão de peroxissomos. Temos algumas que têm função de reconhecimento de proteína-alvo, né? Que são auxiliares na montagem de proteínas de membrana, que são auxiliares no encaixe de receptores, na reciclagem de receptores e importação de proteínas, na translocação de proteínas da matriz. Então, coloquei todos os exemplos aí só para vocês verem, tá? Bom, saindo do assunto degradação, então, a gente entra em inflamação, tá? A inflamação eu gostaria que a gente falasse na próxima aula, junto com células-tronco, mas infelizmente a gente precisa começar a finalizar a nossa aula, então eu vou nosso conteúdo, né, nossa matéria, para vocês poderem ter férias, tá? Então já vou adiantar para vocês a inflamação aqui. Então aqui coloquei para vocês dois esqueminhas básicos, que são os esquemas de observação, digamos assim, mais resumidos, tá certo? Então, no primeiro momento, o que vai ocorrer?
a entrada de um micro-organismo, né, ou de um parasita, ou de um agente físico, químico, ou até uma reação imunológica e própria, certo? Então, se houve uma lesão de um tecido por esses agentes aí, ou por um micro-organismo, a primeira coisa que o organismo vai fazer, vasodilatação, tá certo? Ele primeiro aumenta, né, o fluxo sanguíneo, e aí então ocorre a vasodilatação, com esse aumento do fluxo sanguíneo. Após isso aí, com essa vasodilatação, e também com o segundo ponto, que seria o aumento da permeabilidade dos capilares e a libertação dos fluidos consequente, o que a gente vai perceber é rubor e calor, tá? Pode ser de forma local ou pode ser de forma generalizada. Então a pessoa vai ficar ou inteira avermelhada e quente, ou no local, né? Se for bem pontual, por exemplo, tirou uma pelinha aqui da cutícula, né? Houve a entrada ali de um agente, tá pronto para inflamar, a gente vai perceber que o local fica vermelho e quente, tá? Terceiro ponto, ocorre quimiotaxia, né? E aí com isso, migração dos leucócitos para a zona lesada, justamente para haver então um reparo, tá? O que ocorre é que antes mesmo disso vai haver uma liberação de fluido, tá certo? E aí essa liberação de fluido é o que a gente vem por chamar de inchaço ou edema, certo? Então, tá havendo uma diapedese muito frequente, muito importante ali no local, então aquele local fica inchadinho, um edema ou inchaço, tá certo? Com esse inchaço devido a esses fluidos ali, né, no local, vai haver uma compressão de terminações nervosas locais, e aí a pessoa sente dor, né? E aí então vai ter uma resposta sistêmica, com febre, proliferação de leucócitos, né, e assim por diante. E aí então, se nada for feito, né, com essa migração dos leucócitos ali e para fazer um reparo, o organismo cessa a função, tá? Claro que se a gente está falando de uma pelinha ali puxada, não vai haver uma perda tão considerável, vai ficar dolorido, a pessoa não consegue mais mexer ali o local, tá? Mas se for assim no joelho, né, um local que compromete a locomoção ou qualquer tipo de movimentação da pessoa, ela vai sentir que houve perda de função, tá? Então a pessoa não consegue realizar mais aquela movimentação, aquela ação que ela estava fazendo normalmente antes, às vezes já sentindo um pouquinho de dor, mas aí a partir de então a dor é tão importante ali que a pessoa não consegue mais se mexer. E aí a gente entra no quinto ponto aí, que seria perda de função, tá? Esses são os sinais marcantes da inflamação, que a gente trabalha aí com alguns cursos mais voltados à saúde, né? Como, por exemplo, a enfermagem, medicina e tal. Então, o que, que a gente vê? Primeiro ponto, calor. Segundo ponto, rubor. Terceiro, inchaço. Quarto, dor. E quinto, perda de função. Então, o que nós observamos é que a inflamação ela tem como principal função a defesa do organismo, né? Então, a ação benéfica dela é limitação do patógeno, sobrevivência, recuperação e o reparo do tecido, tá? O que ocorre é que muitas vezes, se extensiva, se prolongada, se não é realizado nenhum tipo de regulação, ela se torna prejudicial, tá? E a gente tem aí, inclusive, algumas doenças neurológicas que são causadas justamente pela inflamação de tecido ali
de maneira prolongada, extensiva. Bom, então aqui eu vou pontuar só para vocês quais são as células que são envolvidas aí nesse processo inflamatório. Vocês já devem ter visto com mais afinco aí, parte morfológica e tudo deles. Então, o primeiro ponto aí, primeira célula envolvida no processo inflamatório é o macrófago, que é uma célula que tem uma ação fagocitária, né? Ela é como o próprio nome diz, ela é grande, então ela tem essa função ali. Além disso, ela por possuir o MHC2, né, vai facilitar aí a apresentação de antígenos para o linfócito T. E aí, então, ela vai ser ativada em processos inflamatórios aí, aumentando o tamanho, o número de grânulos dela, a quantidade de retículo endoplasmático rugoso, né? E aí ganha a capacidade de fagocitose em grande volume, ok? A gente tem também os neutrófilos, tá? Que eles são importantes também na fagocitose e digestão aí de agentes estranhos. E uma característica interessante do neutrófilo é que por ele ter um tamanho menor do que o macrófago, ele é o primeiro a alcançar a área de reação inflamatória, né? Então ele faz essa migração através de algumas quimiocinas, né? E aí então ele vai chegar rapidamente ali ao ponto de inflamação. Quando mortos, esses neutrófilos, eles podem provocar umas lesões teciduais, né? Porque eles liberam algumas enzimas ali presentes nos lisossomos dele, tá? E aí, então, o organismo consegue perceber que há uma lesão importante, né? Que há uma inflamação importante. No caso dos mastócitos, os mastócitos, eles vão possuir receptores, né? Importantes aí para o sistema imunológico. Eles vão ser os principais responsáveis pela liberação do que a gente chama de histamina, né? A histamina, ela é um mediador químico de inflamação, né? Que ele é sintetizado ali a partir do aminoácido L-histidina, né? Ele vai causar vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, que é o que vai causar o inchaço, vai causar também, em caso de musculatura lisa, aí, a contração. Então, quando a gente está observando o sistema respiratório, sistema gastrointestinal, a gente observa que há contração também, e também a permeabilidade vascular, né, que é do inchaço, já falei. Bom, aí então, há a vasodilatação, através da liberação dessa histamina do mastócito, ocorre esse aumento da permeabilidade, a passagem de proteínas do plasma ali para o interstício, onde está ocorrendo a inflamação de fato, e aí esses mastócitos conseguem sintetizar e liberar alguns agentes químicos aí de interação com um agente patológico ou agente agressor ali de qualquer, seja qual for, tá? Além de histamina, eles também podem ter heparina, algumas proteases ali, para justamente ocorrer quebra de proteínas, caso seja necessário, né, para quem está adentrando o organismo e afins. No basófilo, ele vai possuir também alguns receptores ali, né, e eles também vão realizar liberação de histamina, tá? E eles têm quando a gente observa um tecido patológico, a gente observa que existe uma quantidade muito grande de basófilos, porque eles têm essa função de acúmulo ali nos tecidos quando existe um estímulo, certo? Então eles vão se acumular no local de inflamação, né? Então, mesmo depois de morto e retirado, ou feito uma biópsia desse tecido lesionado, passou por uma inflamação, uma patogenia, a gente observa uma grande quantidade de basófilos. Quanto aos eosinófilos, os eosinófilos, eles vão ser os responsáveis por produzir o fator ativo de plaquetas, né? E
em caso de necessidade de fechamento da ruptura, por exemplo, se houve uma ruptura ali de tecido, ele vai ser quem vai produzir, quem vai, digamos assim, chamar as plaquetas, tá? Porque ele faz essa produção do fator ativador de plaqueta. Além dessas células aí importantes aí do sistema imunológico, assim, de forma, digamos assim, mais geral, mais sistêmica, a gente tem também algumas células pontuais, como por exemplo as células dendríticas, que são células presentes no nosso sistema nervoso, tá? Então elas vão apresentar os antígenos para as células linfócitos T, e elas são algumas células presentes no sistema nervoso ali que possuem essa interação imunológica, né? Conseguem observar se está havendo uma inflamação, alguma coisa, essa célula dendrítica vai ser a responsável por avisar o organismo aí e para o organismo conseguir se defender. Um outro ponto são as células endoteliais, né, que depois dessa ativação dessas células endoteliais, existe uma produção de substâncias que podem atuar na coagulação, de substâncias que podem atuar na aderência de leucócitos, tá? As células endoteliais, elas vão realizar a expressão aí de diferentes proteínas que são inibidoras, né? E aí, para haver, então, essa adesão vascular, por exemplo, se estiver ocorrendo uma hemorragia, ou adesão intercelular, no caso de uma ruptura de pele, por exemplo, ou de tecido epitelial de maneira geral, né, seja internamente falando, seja externamente, tá? E aí elas também vão produzir aí algumas substâncias vasodilatadoras e vasoconstritoras, tá? E aí vai controlar essa ação inflamatória. Muitas vezes o que a gente observa é que o organismo, sobretudo em seres mais jovens, né, como crianças, né, no caso dos seres humanos aí a gente falando, a inflamação, ela vem em uma resposta exagerada, exacerbada. É como se o organismo não tivesse muita ideia de o quanto ele precisa inflamar para que aquele agente, né, causador ali da inflamação, ele seja combatido, né? Então a gente vê que doentes já adultos, né, com inflamação já em organismos adultos, a resposta inflamatória é mais branda, tá? Ainda assim, se for uma resposta inflamatória a um agente infeccioso ou em um local que nunca foi antes afetado por uma inflamação, por uma entrada de agente ali, patogênico ou não, pode haver, inclusive em adultos, uma resposta exagerada também, tá? E aí, por isso, a gente é comum utilizar anti-inflamatórios, tá? Os anti-inflamatórios, eles vão auxiliar justamente essas células aí que estão envolvidas no processo inflamatório a fazer um controle, tá? Muitas vezes a inflamação em excesso, ela pode trazer aí consequências como dor, né, como a gente já sabe, e até um problema do organismo não conseguir, dele perder a função ali do local, devido a essa inflamação exagerada do organismo, tá? Então, os anti-inflamatórios, eles justamente vão tentar realizar esse controle de problemas ali que as células podem estar trazendo por se inflamar demais. Bom, os tipos de inflamação, o processo inflamatório ele pode ser dividido em inflamação aguda e inflamação crônica. Quando nós observamos a inflamação aguda, ela vem em resposta a um patógeno orgânico, a uma radiação ionizante, agentes químicos, ou até, por exemplo, trombou em algum lugar, né, e aí teve esse trauma mecânico, e aí causa uma inflamação do tipo aguda. E temos o tipo de inflamação crônica. A inflamação crônica, ela ocorre por persistência de um estímulo inflamatório. Então, por exemplo, uma lesão por esforço repetitivo, ou uma forma de caminhar, de se movimentar, que pressiona algum tecido ali,
né? Entre outros tipos de interação aí. Então, a persistência desse estímulo vai causando uma inflamação crônica. Um outro ponto são as inflamações crônicas, são em casos de respostas autoimune, né? Autoimunológicas, tá certo? Então, esse também pode causar uma inflamação crônica. Quando a gente está falando de inflamação aguda, a gente tem ali neutrófilos, monócitos, macrófagos, mastócitos, todas essas células envolvidas, tá? Quando a gente está falando de inflamação aguda, além do macrófago e do linfócito, a gente tem também os fibroblastos, ou seja, existe uma modificação tecidual importante, tá? Que vai fazer com que aquela inflamação, ela rapidamente a pessoa tenha uma perda de função local, justamente por esses fibroblastos ali presentes, tá certo? O início aí da inflamação aguda, ele é um início imediato, né? Então, a partir do momento em que houve a interação ali com o agente, seja agente orgânico, patológico, seja um agente químico, tal, físico, logo vai se aparecer essa inflamação aguda. Enquanto a inflamação crônica, ela demora a aparecer, né? Ela tem um início tardio. E ela dura meses, anos, enquanto a inflamação aguda é rapidamente sanada, digamos assim, ok? Em forma de evolução, o que a gente observa em processos inflamatórios crônicos é uma destruição tecidual e a fibrose devido a essa locomoção de fibroblastos aí, tá? Enquanto na inflamação aguda a gente vê uma cicatrização com restituição mais rápida, né, uma formação ali de um abscesso, né, mas que logo pode ser sanado, tá? Isso ocorre porque a inflamação aguda, ela tem uma agressão leve de maneira geral, né? Então essa reação inflamatória tem uma curta duração e geralmente vem em pequena intensidade, tá? Existe nesse processo de inflamação aguda um aumento ali, né, do calibre ali dos vasos no local, né, então de vasodilatação, ocorre uma alteração nos capilares, com a saída de células orgânicas e de plasma para onde está ocorrendo a inflamação, ocorre a migração daquele leucócito, o acúmulo ali dele no local de inflamação, tá? Mas vem em uma situação muito mais branda, digamos assim. No caso da inflamação crônica, esse agente, ou ele pode ser, né, devido a essa lesão ali por esforço repetitivo, por exemplo, né, a LER, ou pode ser por uma movimentação inadequada do organismo, ou pode ser por um agente patogênico muito resistente, por exemplo, né, e aí ele pode causar uma inflamação crônica também. E aí o que vai acontecer? Contatos repetitivos e persistentes ali naquele tecido vão acabar por causar essa inflamação crônica, que possui uma agressão muito mais grave, tá? Com uma reação inflamatória de duração muito maior, né? E de muito maior intensidade, mas que demora um pouquinho mais para aparecer, tá certo? Na inflamação crônica, o que vai ocorrer é uma infiltração de células como macrófago e linfócito, justamente para a área que está sendo lesionada ali, né? E aí vai existir uma formação de tecido conjuntivo, tá certo? E aí ocorre uma destruição tecidual, e muitas vezes essa destruição tecidual, ela pode ser um pouquinho mais generalizada do que deveria ser. Tá? Então, o organismo acaba por combater, inclusive, células próprias, tá certo? Justamente porque ele perde um pouco o controle de o que realmente deve ser combatido e o que não, tá certo? Um ponto aí importante a se comentar é a formação do granuloma. Tá? O granuloma, ele é um nódulo de tecido inflamatório, tá? Que vai ter uma quantidade de macrófagos, linfócitos ser ativado ali, e que muitas vezes ele vem associado a regiões próximas à necrose e à fibrose, tá?
Então, pode ocorrer em locais onde existe uma presença de um organismo de difícil destruição, tá? Mas pode ser também devido a outras necroses de outros fundos, tá? Por exemplo, a diabetes, né? Pode ter outras reações, tá? Outros gatilhos. Essa é a palavra, gatilhos, tá? A inflamação, ela pode vir como uma resposta benéfica, então, ou como uma resposta maléfica. Vou falar para vocês agora. Bom, quando a gente fala aí sobre inflamação como resposta benéfica, o primeiro ponto que vai ocorrer é proteção, tá? Então, essa proteção está ocorrendo ali a penetração, digamos assim, né, de um micro-organismo, de um agente patológico na mucosa, né, ou até em feridas abertas já. Então, né, a partir do momento em que ocorreu essa penetração, começa o processo inflamatório, inicia-se o processo inflamatório. Qual que é o principal fator, a principal função desse processo inflamatório? Impedir a proliferação e o desenvolvimento dessa infecção, tá certo? Bom, o segundo ponto, cicatrização. Então, o que a gente repara é que, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem bobo aí, bem básico, de um tipo de inflamação com resposta benéfica. Você tá com uma espinha ali que tá doloridinha, tá meio vermelhinha, mas não está muito, não tem pus, não tem nada na região, né? Ela é uma espinha interna, digamos assim. Aí você tenta cutucar, aí você dá uma cutucadinha. O que acontece? A partir do momento em que você tentou cutucar, e aí você de fato conseguiu tirar algo daquilo ali de dentro, né? Que geralmente vem o que? Sangue, água, né? Plasma ali, né? Não sai mais do que isso dali de dentro. Afinal de contas, ela ainda está em um processo de eliminação, né? Ela é uma espinha interna. O que acontece? Você abre uma ferida, né? Você abriu uma lesão. A partir desse momento em que essa pele, esse tecido epitelial foi lesionado, a interação com organismos ou com agentes químicos também, com essa região é muito grande, né? Então eles têm uma facilidade de entrada. O que a gente repara, então, é que digamos assim, algumas horas depois, quando você for observar de novo, ela já está com um edema ainda maior, né, mais dolorida talvez, muitas vezes, mais inchadinha, mas ela está cicatrizada, ou seja, houve reparo da lesão. Esse é um dos primeiros pontos do processo inflamatório, fechar a ferida, tá? Então vai haver esse reparo da lesão e ali dentro, né, já com a pele não mais lesionada, não mais aberta, esse tecido epitelial já fechadinho, aí sim se desencadeia um processo inflamatório, tá? Onde vai tentar organizar, arrumar e tirar aqueles organismos ou aqueles agentes que você colocou para dentro no momento em que você lesionou aquele tecido epitelial, tá? Essa inflamação aí que está ocorrendo, ela vai desencadear o que a gente chama de imunidade adaptativa, que vocês devem ter visto já em outras disciplinas aí imunológicas, né? Então ocorre um acúmulo e uma ativação de células fagocitárias ali no local, onde foi lesionado e entrou o agente, e aí vai ocorrer, claro, o estabelecimento de uma imunidade específica, né, para o local ali, que foi tudo que a gente falou até agora, de respostas imunológicas para aquela lesão, né, o processo inflamatório como um todo. Mas também isso acaba por desencadear uma imunidade adaptativa, né? Então a próxima vez que você tiver o contato com esse mesmo agente, dessa mesma maneira, o organismo já vai estar um pouco mais bem preparado, tá? Então essa seria a resposta benéfica, digamos assim, comum, normal, tá? Do processo inflamatório comum. Existe também as respostas maléficas, né? Inflamação como uma resposta maléfica. Então, quando a gente está falando de respostas maléficas, a gente vê que o processo inflamatório, ele acaba por interferir na função do órgão ali, né, que está sendo acometido, e aí a gente observa uma condição muito mais ameaçadora do que a própria lesão. Então a inflamação, ela passa a ser um problema maior do que a lesão era de fato.
entende? E aí a gente vê isso justamente quando a inflamação tem uma resposta exagerada, exacerbada. Isso é muito comum, como a gente já disse, em crianças, adolescentes e até mesmo em adultos, devido a uma resposta ali. Pode ser que você esteja com o sistema imunológico um pouquinho enfraquecido devido a alguma doença, alguma coisa que você está cometido, algum medicamento, alguma droga que você está utilizando, e esse organismo acaba por exagerar na resposta, e aí essa resposta inflamatória acaba sendo maléfica, acaba sendo maior do que deveria ser. E pode ocorrer a formação de fibrose, inclusive a perda do controle ali, homeostático de resposta, né? Então ele fica. Essa inflamação ela ganha um papel destrutivo, né, maléfico para o organismo. A gente tem como exemplo aí choques anafiláticos, artrites reumatoides, né, alguns granulomas aí que aparecem devido à esquistossomose, à tuberculose, tá? Então, e temos também essas respostas maléficas de inflamação quando a gente está falando sobre sistema imunológico. Bom, pessoal, finalizo nossa aula de hoje. Ficou uma aula um pouquinho mais extensa, mais pesadinha, tá? Vou deixar um material também de leitura para vocês sobre o último tema aí da nossa aula. Uma leitura extra, tá? E estou disponível aí por e-mail, tá? Ou lá pelo chat. Para qualquer dúvida, vocês me mandarem. Estou aberta aí, tá? Obrigada.